Bom, mas e aí? Qual que é o limite do uso das redes sociais por nós médicos, hein? Tem limite para isso ou você pode botar o que bem entender? Qual que é a versão médica aí dessa história? Curioso que essa foi a pergunta que um colega de faculdade ele fez diretamente para mim. Desculpa aí que eu estou mascarado, né? Mas eu estou em um ambiente público, né? E não tem como eu tirar a máscara aqui, né? Mas um colega de faculdade ele colocou justamente isso e perguntou: E aí, Natan? Você que gosta dessas paradas aí, o que você acha disso aí? Tem limite para o que a gente coloca em rede social? E esse colega é assim como eu, oftalmo também, né? E cara, vamos fugir um pouquinho do óbvio e vamos pensar um pouquinho algumas coisas a respeito disso aí que aconteceu, né? O que tá lá, né? Acho que todo mundo viu, né? Tinha uma médica que estava meio que dançando com um pedaço, uma peça cirúrgica, né? Uma peça retirada de um paciente. E aí todo mundo caiu de pau em cima, né? Cara, em primeiro lugar, não tem como fugir do óbvio. Para mim, a minha opinião é que é um negócio de mau gosto, é uma coisa que, enfim, eu não faria, mas tudo bem, é a minha opinião. É um negócio de mau gosto, na minha opinião. E com certeza aquele paciente que estava lá com ela, eventualmente até possivelmente, não estou cravando isso, mas possivelmente escolheu esse médico justamente porque ela age dessa forma. Então, essa é uma das coisas que eu queria pontuar. Mas isso aí não é nem o óbvio, né? Isso aí não é nem, na verdade, o que eu quero falar, porque isso aí é meio óbvio, né? O que que eu queria falar, o que que eu queria tocar no assunto, né? Dois pontos, na verdade. Bom, e o primeiro ponto, e aí só vamos ver que agora se o mosquito deixou eu falar que ele estava quebrando meu raciocínio, né? O primeiro ponto é a proporcionalidade. Eu não sei se você chegou a acompanhar, né? Mas essa médica ela teve o seu registro suspenso cautelarmente. Então, primeiro ponto aí que eu achei foi um pouco exagerado a reação. E por quê? Porque se você analisar alguns outros casos, né, em que o médico comete alguma infração ética ou o médico comete alguma coisa errada, nem sempre esse médico ele é punido com a suspensão cautelar do conselho dele, né? Então, um médico com suspenso no conselho, ele não vai poder trabalhar, né? Então, você tem outras coisas que, na minha opinião, né, a meu ver, elas ofendem muito mais aí a medicina em si e causam um risco muito maior à segurança e à saúde dos pacientes, falta com respeito muito maior ao paciente do que o que a médica fez lá postando na rede social dela, que novamente aqui, a minha opinião é que é de mau gosto, embora que é só a minha opinião, né? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é o que me impressiona a avidez, a vontade, assim, a gana com que os próprios médicos eles vão para, a palavra não é bem atacar, né? Mas para poder com um senso de justiça muito aflorado para buscar aí punição quando é um médico, né? Então é curioso ver isso, né? Porque muitas vezes a gente critica o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional, né? Nos estados, que ele é um órgão que é um órgão do médico e apesar de que as pessoas que não são médicas têm uma ideia que o CRM é corporativista e tal, dentro da medicina em si é o contrário. Os médicos eles pensam muitas vezes, o CRM ele só existe para cobrar boleto e para perseguir o médico, ele só consegue punir o médico, é tanto que tem colegas que já prestaram denúncias lá no CRM contra pessoas que fazem exercício ilegal da medicina e o CRM disse, não é médico, então isso aí não é comigo, você tem que procurar aí a esfera cabível e não é comigo, né? Então, esse é um ponto que me deixou um tanto curioso sobre isso, né? A vontade com que os médicos vão para poder aí buscar justiça e reparação desse colega. Sempre que é um colega, parece que os médicos eles têm um quê a mais, uma vontade a mais de buscar justiça, né? Isso aí me causou uma certa curiosidade a esse respeito. Até esses colegas que são colegas de faculdade, né? Um deles é oftalmo. Ele colocou assim, cara, e aí você está dizendo agora que a pessoa não pode nem, com uma certa ironia ele colocou, né? Agora a pessoa não vai poder mais nem dançar com um pedaço do paciente, nem expor um pedaço do paciente na internet. Aí eu falei para ele, cara, você provavelmente quando estava na residência, nós que somos oftalmologistas, já postou uma catarata, né? E aí? Se fosse com você postando a catarata, é um pedaço do paciente que você te retirou cirurgicamente. E aí, você também acha que isso é muito errado quando acontece com você isso aí? Outro colega que é pediatra, eu falei, pô, cara, mas você que
Ó, o mosquito de novo aqui atrapalhando. É você que é pediatra e agora tá na moda, pediatra usar roupa de super-herói e tal, e atender vestido de Capitão América ou de Incrível Hulk. E se o pessoal das antigas aí que vai atender de gravata começar a dizer que você tá com uma postura antiética e reclamar com você, e aí, tudo bem também? É claro que a gente falou em proporcionalidade, né, que existem coisas que ferem muito mais, na minha opinião, a segurança do paciente, né, e deveriam ser mais cobradas e mais punidas, mas também as pessoas podem estar pensando, mas também existe proporcionalidade aí entre uma catarata e um pedaço aí de pele e gordura do paciente, entre você atender vestido de gravata ou vestido aí de super-herói, existe uma certa proporcionalidade, existe limite. Mas a grande questão é quem define esses limites, porque na minha opinião de Natan, você atender sei lá, você postar uma catarata está aqui, você postar uma peça anatômica cirúrgica de outra coisa um tanto mais agressiva, pelo menos a meu ver, né? Olha o mosquito de novo atrapalhando. Bom, e só para encerrar o raciocínio agora que eu finalmente consegui me livrar aqui do mosquito, bom, ah, existe uma certa proporcionalidade, não? Então, para minha cabeça, você se vestir com um super-herói, para mim tudo bem, não é uma coisa que fere a ética médica e tal, então estaria aqui você fazer uma dancinha lá no Instagram e ficar apontando lá no Reels ou então no TikTok, tá um pouquinho mais aqui, eu particularmente eu não me vejo fazendo isso. Mas não posso eu dizer isso aqui é antiético, isso aqui não pode, porque quem foi que me colocou como guardião da medicina? Quem foi que me deu essa atribuição de dizer o que é boa prática médica e o que não é, né? Porque para outra pessoa essa ordem pode estar diferente. Então, a gente de fato precisa de um órgão para dirimir essas dúvidas. E esse órgão, idealmente, seria o CFM, seria o CRM, mas nem sempre o CRM ele acompanha a velocidade das coisas. Então, o CRM, o CFM também, o Código de Ética Médica, ele está preso a uma época que não é os dias atuais, né? Então, essa é uma queixa muito comum dos médicos, mas o que é mais curioso para mim é ver que quando tem um médico que está, de repente, ali fazendo alguma coisa que é um pouco moderno, com um pouco diferente, ou até um pouco errado, sim, às vezes os médicos eles têm uma sede, uma gana muito grande de buscar punição, coisa que a gente reclama do próprio CRM. Não é curioso pensar isso?